Hoje nós vamos entrar na fase instrutória do procedimento ordinário. A fase instrutória é marcada pela produção de provas, é aquele momento da cognição onde você vai produzir as provas para poder convencer o juízo acerca da veracidade dos fatos que justificam o seu direito, que justificam a sua pretensão. Nessa parte instrutória, nessa fase instrutória, convém a gente dividir a abordagem em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos tratar da teoria geral da prova e no segundo momento, nós vamos tratar das espécies probatórias. Então, hoje nós vamos tratar de teoria geral da prova e aí, numa outra oportunidade, a gente começa a falar das espécies probatórias. Primeira coisa, o que a gente deve entender como prova, tá? Dentro do processo, o que é prova? Prova é todo e qualquer meio lícito utilizado para a demonstração da veracidade dos fatos controvertidos, aqueles fatos que são apresentados como causa de pedido à pretensão. Então, todo e qualquer meio, toda e qualquer ferramenta lícita, e aí a gente remete para aquele princípio básico da prova. Prova tem que ser lícita, a prova ilícita, ela acaba contaminando aquela ferramenta utilizada, inclusive ela vai em cadeia, contaminando todas as outras que dela derivem. A gente lembra lá daquela teoria do direito constitucional, dos direitos fundamentais, teoria dos frutos da árvore envenenada. Então a prova tem que ser um meio lícito, que você utiliza dentro do processo para demonstrar a veracidade dos fatos, com vistas a convencer o juízo acerca da sua pretensão. Dentro dessa conceituação geral, dentro desse conceito que a gente está apresentando aqui, existem alguns elementos que são importantes dentro da teoria da prova. O primeiro deles é, qual é o objeto da prova? Ou seja, a prova ela incide sobre o quê? O que é que eu devo provar? A prova processual, ela se destina à demonstração de fatos. Mas nem todo fato precisa ser provado. Se nós formos lá ao Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 374, nós vamos ver que lá há alguns fatos que não precisam ser provados. Por exemplo, aqueles fatos notórios que, dentro de um determinado cenário, dentro de um determinado contexto, é do conhecimento geral. Aqueles fatos que são afirmados por uma parte e confessados pela outra, lembrando que confissão é a confirmação, é quando alguém declara em sentido contrário aos seus próprios interesses. Os fatos incontroversos, que são aqueles fatos que são apresentados e os outros, a parte contrária, não se contrapõe a eles. E também aqueles fatos sobre os quais milita uma presunção de existência, uma presunção de veracidade, como, por exemplo, uma declaração de um oficial de justiça numa certidão. É um fato que presume-se verdadeiro, então não precisa ser provado. Esses fatos não precisam ser demonstrados. E quais seriam, então, os fatos a serem provados? Primeiramente, é preciso que esses fatos sejam controvertidos, é preciso que eles tenham sido alegados por uma parte e contrapostos pela parte adversa, porque se forem controversos, a gente acabou de ver, não há necessidade de prova. E é necessário que eles sejam relevantes. Muitas vezes os fatos até são controvertidos, até são controversos dentro do processo, mas não tem relevância alguma para a demonstração da pretensão. Então, o fato precisa ser, primeiramente, controvertido e, em segundo lugar, relevante, importante dentro daquela dialética processual. Esse é o objeto da prova. Uma outra coisa que a gente também precisa analisar e que também é trazido dentro desses elementos da conceituação é o destinatário da prova. A quem se destina a prova? Para quem se deve provar? A prova se destina ao juízo. Quando eu falo juízo, eu não estou falando juiz. Embora o juiz de primeiro grau seja o destinatário imediato da prova, a análise probatória não se restringe à primeira instância. Você também pode levar o reexame fático probatório para o tribunal. Então a prova se destina ao juízo. Você não vai convencer a parte contrária, você tem que convencer o juízo daquela sua pretensão, daquele seu interesse. Então o destinatário da prova é o juízo. E para que se deve provar? Afinal de contas, qual é a finalidade da prova? A finalidade da prova é a demonstração da verdade, da veracidade daqueles fatos.
Muitas vezes é difícil você chegar a um juízo de veracidade, porque a análise e a interpretação dos fatos, ela acaba passando por um filtro de subjetividade. Mas dentro da ideia geral do processo, você tenta demonstrar a verdade. Então a finalidade da prova é a demonstração da verdade daqueles fatos. E no processo do trabalho, essa demonstração de verdade, ela acaba ganhando aí um espaço maior quando a gente fala da busca da verdade real. No processo do trabalho, prevalece o princípio da busca da verdade real. O que é que esse princípio ele orienta? Ele orienta que o juízo deve envidar todos os esforços possíveis dentro da legalidade, com respeito ao contraditório, com respeito à ampla defesa, para se aproximar da verdade histórica ou da versão mais próxima da verdade histórica daquilo que de fato aconteceu. Então, diferentemente do que acontece dentro do processo civil, onde prevalece a ideia de verdade formal, no processo do trabalho, tenta-se buscar essa versão mais próxima da verdade histórica. E isso autoriza o juiz a adotar uma série de medidas que muitas vezes são consideradas um pouco mais ativistas, mas que estão dentro do cenário do processo social e estão em consonância com o princípio da busca da verdade real. Bem, e quem é que deve provar? Qual é o ônus da prova? Essa questão do ônus da prova, ela precisa ser analisada a partir de duas visões. Existem duas formas de você distribuir o ônus probatório, de você identificar quem é que deve provar. Então, a gente divide em duas partes. A primeira visão é chamada de distribuição estática do ônus da prova. E a segunda visão é chamada de distribuição dinâmica do ônus da prova. Vamos começar pela estática, que é a mais comum, que é a mais usual. A distribuição estática do ônus da prova, ela se faz a partir da defesa. E aí você precisa resgatar aquele conteúdo da defesa que nós falamos em um vídeo anterior. Quando a gente estava falando de defesa, do conteúdo da defesa, eu disse, a defesa se divide em duas partes, defesa processual e defesa de mérito. A defesa de mérito, por sua vez, se divide em defesa prejudicial de mérito e defesa de mérito propriamente dita. E a defesa de mérito propriamente dita se divide em direta e indireta. Pois bem, construindo então essa visão, esse cenário, como é que nós poderíamos dizer, como é que nós poderíamos aí identificar quem pertence ao ônus? Quando a defesa é uma defesa processual, uma preliminar, normalmente você não precisa provar. São aspectos formais que você simplesmente aponta, que você simplesmente indica. Se houver a necessidade de alguma prova, essa prova é uma prova pré-constituída, uma prova documental. Por exemplo, se o contestante alega na sua defesa litispendência, ele precisa provar que existe uma outra ação idêntica pendente de julgamento. Ele precisa juntar ali documentos. Se houver a necessidade dessa prova documental, quem tem que provar é quem alega. No caso, quem tem que provar é o réu. Já na defesa de mérito, a prejudicial de mérito, prescrição, decadência, também normalmente não precisa ser demonstrada. Quando há necessidade de demonstração, normalmente é uma prova documental e é o réu quem vai demonstrar. Agora, quando eu chego na defesa de mérito, é aí que reside, talvez, a maior problemática. Por quê? Se eu for lá para o artigo 818 da CLT, que é mais ou menos a cópia do artigo 373 do Código de Processo Civil, eu vou ver que ele vai dizer o seguinte: o ônus da prova incumbe ao autor, ao reclamante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao reclamado quanto aos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do reclamante. Então, eu tenho que saber se o fato alegado ele é constitutivo do direito do autor ou se ele é obstativo do direito do autor. E isso vai depender necessariamente da litis contestácio, ou seja, vai depender necessariamente da defesa. Então, se eu tenho uma defesa de mérito direta, onde o contestante simplesmente negou o fato constitutivo do direito do autor, por exemplo, o reclamante pediu vínculo de emprego e o reclamado disse que ele nunca trabalhou, negou o fato simplesmente, ou o reclamante pede horas extras e o reclamado disse que ele nunca trabalhou 1 minuto sequer além do limite, ou o reclamante pede salário por fora e o reclamado diz que ele nunca recebeu salário por fora, nesse caso a defesa é uma defesa de mérito direta. Quem tem que provar é o reclamante. Agora, se a defesa for uma defesa de mérito indireta,
onde o reclamante reconhece o fato, mas apresenta um outro fato que impede, modifica ou extingue o direito do autor, chamado fato obstativo, ele, reclamado, atrai o ônus da prova. Usando os mesmos exemplos, se o reclamante pede vínculo empregatício e o reclamado diz, ele trabalhou, porém era autônomo. Veja que ele está reconhecendo o fato, trabalhou, mas era autônomo, apresentando um outro fato que extingue o direito do autor. Ou então, ele fez horas extras, mas compensou. Ele recebeu por fora, mas não era salário, era uma ajuda de custo. Ele está aí apresentando um fato obstativo e atrai o ônus da prova. Então, a distribuição estática, ela pressupõe a análise da defesa. Eu olho para a defesa e estabeleço o ônus da prova. Já a distribuição dinâmica, ela se faz de maneira diferente. Ela se contrapõe à distribuição estática. Então, quando é que eu sei que a prova está sendo distribuída dinamicamente? Quando está havendo uma modificação na distribuição estática. Muitos chamam isso de inversão do ônus da prova, mas a inversão tem, digamos assim, uma amplitude menor do que a distribuição dinâmica. A distribuição dinâmica vai além, ela pressupõe também algumas presunções, mas a rigor ela modifica a distribuição estática. Essa modificação do ônus da prova, que é a distribuição dinâmica basicamente, ela se faz ou em razão de uma previsão da lei, como é o caso, por exemplo, de uma presunção que decorre de uma ausência de impugnação específica, ou de uma presunção que decorre de uma revelia, ou de uma presunção que decorre de uma exibição de documentos que não foi cumprida, ou ela se dá por convenção das partes, e aí pressuporia um negócio jurídico processual que não é aceito no processo do trabalho, o TST rejeita negócios jurídicos processuais no processo do trabalho, ou ela é feita através de uma decisão judicial. Para ser feita através de uma decisão judicial, é preciso que haja a chamada hipossuficiência probatória. Essa hipossuficiência probatória, ela é uma expressão do que a gente chama de teoria da aptidão da prova. Então, o juiz vai analisar, dentro da situação concreta, a dificuldade ou o nível de dificuldade daquele que tem o ônus da prova de se desvencilhar desse ônus. E também vai analisar se a parte contrária tem mais possibilidade de fazer prova do fato adverso. Unidas essas duas realidades, uma dificuldade extrema ou uma quase impossibilidade de produção direta da prova e uma maior facilidade da parte adversa de fazer prova do fato contrário, o juiz vai e faz a inversão, faz a modificação do ônus da prova. Agora, importante dizer, essa modificação do ônus da prova feita por decisão judicial, que pode ser de ofício, não precisa de requerimento, tá? Mas ela precisa ser fundamentada e ela é um ato de procedimento, ela não é um ato de julgamento. Portanto, o juiz deve fazer isso antes da abertura da instrução, permitindo que aquele que não tinha o ônus da prova e passou a ter o ônus da prova possa se desvencilhar. E a CLT vai além. Lá no parágrafo 2º do artigo 818, a CLT diz que, mediante requerimento, a parte que passou a ter o ônus da prova pode requerer o adiamento da audiência. Ele pode dizer, olha, eu não tinha o ônus de provar horas extras pela distribuição estática. Agora que eu tenho, você está dizendo que eu tenho porque é mais fácil para mim e é mais difícil para ele, ok? Eu quero me desvencilhar, então eu quero que a audiência seja adiada. Então, se houver esse requerimento, o juiz vai ter que fazer o adiamento da audiência para não incorrer aí em nenhum tipo de nulidade. E para finalizar essa distribuição do ônus da prova, é importante a gente saber o que é que acontece quando há um empate probatório. Imaginemos que as duas partes provam as suas alegações. A gente chama isso de empate positivo. Ou então, ninguém provou nada. A gente chama isso de empate negativo. Quando há um empate probatório, o que é que acontece? Como é que o juiz vai decidir? Quando há esse empate probatório, surge uma dúvida objetiva. E existem duas saídas para essa dúvida objetiva. Ou o juiz dá ganho de causa ao hipossuficiente, a gente chama isso de indúbio pro mísero, ou o juiz vai analisar de acordo com o ônus da prova, a gente chama isso de indúbio pro ônus. E qual dos dois caminhos é o mais aceito? É o segundo, indúbio pro ônus. É terminantemente afastada a aplicação da teoria do indúbio pro mísero na análise de provas. Então, essa história de indúbio pró-trabalhador, indúbio pró-mísero, quando dá empate probatório,
está fora. A doutrina rejeita isso amplamente. Havendo empate probatório positivo ou negativo, o empate positivo é muito difícil de acontecer, mas uma vez acontecendo, o juiz vai analisar o ônus da prova. Quem tem o ônus da prova e provou, ganha. Quem não tem, não provou, perde. Ok? Então ficamos por aqui com teoria geral da prova. Já já a gente vem com as espécies probatórias.